Olá, meus amigos, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu me chamo Guilherme e estou dando início a mais um dia da nossa leitura bíblica anual. Hoje os capítulos que nós faremos menção é o capítulo 19, 20 e 21. E antes da gente entrar nesse conteúdo, eu gostaria de convidar você a curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. A ideia de compartilhamento dessa corrente é que de fato mais pessoas sejam alcançadas com a palavra de Deus. Bora pro vídeo. O capítulo de número 19 retrata de fato a destruição de Sodoma e Gomorra. Não sei se você se recorda, mas na data de ontem nós falamos um pouco, ou melhor dizendo, nós lemos um pouco sobre a intercessão de Abraão juntamente a Deus pelo povo. A palavra do Senhor diz que ele questiona ao Senhor se o Senhor mataria toda uma cidade e não pouparia os justos que nessa cidade habitavam. A palavra do Senhor diz que ele começa a falar sobre 50 justos. E Deus, na sua benevolência e misericórdia, diz, olha, se tiver 50 justos, eu deixo de destruir toda a cidade. Se tiver 30 e assim, até que chegasse ao número de 10. Mas, na verdade, a real intenção ali não era somente o favor sobre toda a terra, mas também o favor para o seu sobrinho Ló, que habitava na terra, né? A palavra do Senhor diz que o Senhor, por mais um voto de graça e de misericórdia, manda ali 2 anjos resgatar Ló e sua família. A palavra diz que esses 2 anjos mensageiros chegam até a cidade, habitam ali, né, ficam ali na casa de Ló, e a palavra do Senhor diz que os sodomitas, né, o povo daquela cidade, de Sodoma e Gomorra, vão até a casa de Ló e pedem realmente para que ele entregue aqueles homens nas mãos deles, para que eles pudessem profaná-los, né, para que eles pudessem ali ter comportamentos complicados, abusassem de fato daqueles homens, né? Mas nós sabemos que aqueles homens ali eram anjos, eles tinham ali poder para dizimar ali totalmente aqueles homens que buscavam abusar deles, né? Mas a gente entende também um comportamento ali de obediência, né? Afinal, aquela cidade ela já estava decretada, né? O fim daquela cidade já aconteceria. Então os mensageiros obedeceram a Deus e foram ali resgatar Ló. A palavra do Senhor diz que Ló, suas filhas e sua esposa fogem da cidade. Os genros de Ló não quiseram fugir, acharam que aquilo ali talvez não aconteceria, e de fato ficaram na cidade e pereceram juntamente com elas, né? Com toda a cidade. Mas as filhas de Ló e sua esposa e Ló fugiram pelas campinas. A palavra do Senhor diz que os anjos falam, ó, corre, porque vocês precisam chegar até determinado ponto para que a destruição da cidade não nos atinja. E ao correr, ao ir embora, é necessário o quê? Você não olhe para trás. Eu acho interessante isso aqui, que de fato agora narra uma parte da Bíblia que todos nós conhecemos, é bem provável que você saiba, o trágico fim da esposa de Jó, da esposa de Ló, perdão. A palavra do Senhor fala que ela, ao olhar para trás, torna-se uma estátua de sal. Isso eu acho interessante porque traz um simbolismo maravilhoso para as nossas vidas. Nós temos aqui em determinados capítulos adiante a palavra do Senhor dizendo que aquele que põe a mão no arado é necessário que não olhe para trás. Quando você toma uma atitude realmente de escolher a Deus, de servir ao Senhor, é necessário que você vá adiante sem olhar para trás. O fato de olhar para trás, tirar o olho, tirar a visão, tirar o alvo que é Cristo, faz com que a gente colha consequências terríveis, né? Essa senhora, a esposa de Ló, padeceu, né? Acabou findando a sua vida nesse exato momento, um momento trágico, né, de perca. Ao se tornar estátua de sal, a palavra do Senhor diz que eles continuam a caminhada, ela fica por ali como uma estátua, e ele, né, Ló e suas filhas, acabam sendo liberados, né, sendo salvos, sendo ali realmente preservados, poupados dessa destruição em massa que aconteceu sobre as cidades de Sodoma e Gomorra. Já no capítulo 19, na parte final do capítulo, fala que as 2 filhas de Ló, elas estiveram ali realmente uma ideia, né, de coabitar com seu próprio pai para que fosse preservada a sua geração, né, a geração de Ló fosse preservada. A palavra do Senhor diz, né, em um momento assim incestuoso, que elas embriagam Ló e coabitam com ele. A mais velha então gera um filho, se eu não estiver enganado, o nome desse filho é Moabe, o pai dos Moabitas, que nós iremos, né, ter alguma série de leituras sobre esse povo. E a filha mais jovem gera Ben-Ami, que é o pai dos Amonitas, né? Pai dos filhos de Amon. Então, realmente, essa coabitação incestuosa entre pai e filhas
né, gera também duas nações que nós vamos ver lá na frente, que são gerações que prejudicou em determinado momento as gerações de Abraão. Já no capítulo 20, a palavra do Senhor diz que Abraão sai de onde estava, ele vai caminhando ali pelas terras do sul, ele chega até um local que chama-se Cádiz e peregrina ali por uma terra que chama-se Gerar. Essa terra era governada por Abimeleque. E a palavra do Senhor diz que mais uma vez Abraão mente, né? Abraão ele tem esse comportamento mentiroso, de fato, para tentar poupar a sua vida, né? Quando ele chegava em locais assim que era governado por reis que talvez não tinham sua amizade, ele mentia sobre o seu casamento, falava que Sara, na verdade, era sua irmã, e na verdade era uma meia-verdade, né? Porque Sara, de fato, era uma irmã também por parte de pai de Abraão. E aí ele mentia justamente para que ele não morresse, né? A palavra do Senhor diz que Abimeleque ele toma para si Sara, né? Leva Sara para junto das suas esposas ali em seu palácio e poupa a vida de Abraão. Ou seja, é porque isso aqui era um costume antigo, né? Os reis ou os homens que tomavam para si mulheres agradavam seus irmãos. E a palavra do Senhor diz que ele agradou Abraão e tomou para si Sara. Aí acontece uma coisa que de fato é um milagre. Milagre, o significado de milagre é intervenção divina. Deus visita Abimeleque em sonho e fala de fato um decreto sobre a vida de Abimeleque. Olha, a esposa que você tomou para si aí, essa mulher tem dono. Essa mulher é casada com um homem e eu vou dizimar tudo, vou realmente pôr um ponto final nessa história aí de forma trágica para você e sua casa. Mas aí Abimeleque ele conversa com Deus em sonho, ele fala, olha, por um acaso o Senhor vai dizimar uma nação justa? Afinal, Abimeleque ainda não tinha possuído Sara. E ainda fala com Deus, né? Fala, olha, o próprio Abraão falou para mim que ela era irmã. Então, assim, eu tô meio que enganado nessa história, ainda tô em compasso de justiça, né? E a palavra do Senhor diz que ele repreende Abimeleque, Deus repreende Abimeleque e fala, então, pois bem, devolva essa mulher ao dono dela, ou seja, devolva essa mulher ao seu real esposo, para que nenhum mal te suceda, para que a morte, para que a ruína, a enfermidade não adentre a sua casa. A palavra do Senhor diz que Abimeleque confronta Abraão, e Abraão fala, ó, de fato eu tenho esse tipo de costume, eu falo de fato que ela é minha irmã quando nós chegamos em terras desconhecidas, para que a minha vida seja poupada, para que eu de fato não morra e não pereça, por amor dela. Porque Sara, a palavra do Senhor diz que ela era uma mulher muito formosa. E aí o que acontece? Abraão, ao conversar com Abimeleque devolve essa mulher para Abraão. Então já na parte final, a palavra do Senhor diz que Abraão ora, e a orar, a palavra do Senhor diz que todas as madres que estavam cerradas ali, né, todas as madres que estavam realmente fechadas, abrem mais uma vez e as mulheres agora para que as mulheres agora possam gerar mais uma vez. E esse, de fato, é o final do nosso capítulo de número 20. Já no capítulo 21, a palavra do Senhor fala sobre o cumprimento da promessa. Não sei se vocês se lembram, né, o Senhor já tinha liberado promessas e mais promessas sobre a vida de Abraão, e a principal delas é que ele seria pai de nações, né? Pai de grandes nações. O cumprimento dessa promessa viria através do nascimento de Isaac, nós sabemos disso. Mas aqui no capítulo de número 20, agora vai retratar, capítulo de número 21, vai retratar de fato como foi esse nascimento e a ruptura entre Sara e Agar, a sua concubina. Nós lemos nos capítulos anteriores que Sara tenta ajudar a Deus, dá sua concubina para Abraão, e ela gera Ismael, né, o pai dos ismaelitas. E agora, nesse exato momento, o cumprimento da promessa real acontece. E ela ali gera, Deus aparece a Sara, e naquele exato momento, com um período de 1 ano, ela está grávida, né? E eu acho interessante isso aqui, que a palavra do Senhor diz que no 8º dia, Abraão vai lá e circuncida o menino, como prova de aliança com Deus, e eles estavam se banqueteando quando Sara viu Agar zombando do menino. A palavra do Senhor diz que ela se entristeceu muito, se aborreceu muito, ficou muito zangada, e falou a Abraão, olha, eu quero que você despeça essa mulher, eu quero que você mande ela embora. E aí a palavra do Senhor também diz que Abraão viu isso aí como uma maldade muito grande, porque juntamente com Agar, também ele teria que dispensar Ismael, né? Ele viu essa palavra como uma palavra muito má, e a palavra do Senhor também fala que Deus visita Abraão e fala, olha, tudo isso aí que a sua esposa falou sobre Agar, tá tudo certo, pode dispensar ela mesmo, dispensa Agar, porque de fato o cumprimento da promessa é em Isaac, a sua descendência prosperará através de Isaac, mas fique tranquilo, eu sei que Ismael é seu filho, e os meus cuidados também serão com eles, né?
Só que aí Deus permite esse distanciamento. Então Deus dá validação à palavra que ele achou ruim, a palavra que ele achou que seria maldosa de Sara, e aí essa validação acontece, né? E Deus acaba trazendo realmente, permitindo de fato esse distanciamento. Ainda no decorrer do capítulo 21, a palavra do Senhor diz que ele despede Agar com um odre de água e o seu filho, né? E provavelmente alguns mantimentos. E ela começa a caminhar errante pelo deserto. No meio dessa caminhada, a palavra do Senhor diz que o odre de água acaba, né? Acabou a água, ela já não tem mais para onde ir, não tem mais recurso. É como se tudo que ela tivesse ali projetado, né, caminhar até encontrar algum lugar de descanso, fosse em vão. E a palavra do Senhor diz que ela coloca o menino debaixo de algumas árvores para que de fato ele pudesse morrer. E aí ela sai pela distância de um tiro de pedra, provavelmente uns 50 a 100 metros de distância, e ela saindo de perto do menino para que o menino pudesse morrer e ela não vê-se. E aí ela clama ao Senhor, ela chora de fato, né, entregando realmente a sua vida e a vida do menino à morte. A palavra do Senhor diz que aparece um anjo a ela. Aparece um anjo a ela e diz, olha, por que chorastes? Deus lá dos céus ouviu o choro do menino. Olha para o seu lado e verás que ali tem uma fonte de águas. Olha que coisa interessante. Isso aqui a gente traz uma aplicação genuína para as nossas vidas. Porque talvez vai chegar momentos em nossas vidas que nós também seremos dispensados no deserto. Talvez vai chegar momentos em nossa vida que nós seremos realmente expulsos de onde a gente está, né, injustiçados de fato, e aí a gente vai caminhando errante, às vezes até chegar no nosso limite, chegado no fundo do poço, chegado entre paredes onde não há portas. E a palavra do Senhor diz que o clamor daquele menino chegou até os ouvidos de Deus. Então nós devemos clamar a Deus, não somente nos momentos ruins, mas todos os dias da nossa vida, mas principalmente nos momentos ruins, porque de fato o Senhor ouve o nosso clamor, ouve de fato a nossa tristeza, a nossa angústia e muda os decretos ao nosso favor. A palavra do Senhor diz que Deus abençoa o menino e ele prospera no deserto, lugar em que ninguém normalmente prospera, o menino prospera e se torna ali também um cumprimento também da promessa de Deus, se tornando pai de grandes nações. Eu gostaria de finalizar aqui fazendo mais uma vez um convite a você. Compartilhe esse vídeo com algum amigo. A única maneira de mudar a vida de alguém é de fato quando essa pessoa tem encontro com a palavra de Deus. E você tem a oportunidade de ser semeador. Plante na vida de alguém esse vídeo. Invista na vida de alguém esse vídeo para que ele possa também aprender juntamente com você e crescer em graça e conhecimento. E se você está recebendo de fato essa bênção, pode ser bênção para também alguém que esteja ao seu lado.